Buenas, meu povo! Estamos aqui mais uma vez para falar de direito constitucional. Eu sou o professor Franco e vamos passar em revista aí os artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 da Constituição Federal. Então espero que você esteja bem, esteja animado e animada, porque nós vamos agora revisar aqueles principais artigos da Constituição Federal. Beleza? Vamos juntos? Vamos lá para a matéria de direitos sociais, artigo 6º ao 11 da Constituição Federal, tá? Muito importante esse artigo. Esses artigos, na verdade, né? Porque eles vão tratar aí dos direitos sociais que nós temos dentro da Constituição Federal. Então, olha só que maravilha, que PDF aí que o Fox preparou para você. Vamos lá, moçada? Direitos sociais, então, começam lá no artigo 6º, né? Nós temos aí praticamente o 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11, todos eles se referindo a um determinado grupo de direitos sociais. O grupo do artigo 6º, ele vai trazer um rol aberto, grave, um rol aberto, tá? Não é um rol taxativo, não é um rol fechado. Aqueles direitos sociais estão ali exemplificadamente. Segurança, educação, saúde, né, moradia, alimentação, enfim, trabalho, estão ali previstos, mas de forma exemplificativa. E nós temos uma novidade no artigo 6º, que é o parágrafo único que não existia. Então vamos lá para a leitura do nosso artigo 6º, que é basicamente o primeiro artigo de direitos sociais, né? Ele diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção da maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. E aí o Fox preparou para você o esqueminha do lado, ó. Diz assim: Edu mora lá, Saúl trabalha ali e a CISPRO segue preso. Então aí está todos os nossos direitos sociais, né? Educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, alimentação, e também temos aqui a assistência aos desamparados. E coisinha, para com isso, deixa eu só apagar aqui para colocar certinho aí a bola no lugar certo, rapaz, ó. Aí, ó, ficou bom agora. Assistência aos desamparados, proteção à maternidade, segurança e previdência social. Tá? Está aí, então, os direitos previstos de forma expressa e exemplificativa. Isso é importante você lembrar, tá? Vou até colocar aqui, ó, rol exemplificativo, rol aberto, tá? Rol exemplificativo. Não é um rol fechado, ok? Muito cuidado aí, porque a prova vai poder alegar isso e tentar te iludir, e você vai dizer não, é um rol aberto, um rol fechado, um rol exemplificativo, tá? Eu sempre destaco, pessoal, alguns direitos dessa linha que eu acho importante. Por exemplo, a alimentação, a moradia, tá? E também o transporte. E nós chamamos eles de TAM, né? Por que TAM? Porque, veja, transporte, alimentação e moradia. Eles, claro, nem de longe são os mais importantes. Até acho que não tem muita ponderação no que é mais importante ou não, né? Mas veja, a TAM são aqueles direitos incorporados via emenda constitucional. Isso já caiu em prova. Então, quais são os direitos derivados, né? Quais são os direitos originários? Nós temos 3 direitos no artigo 6º que foram incorporados via emenda constitucional. Ora, não adianta você decorar quais são todos os direitos sociais previstos no artigo 6º. Tu tem que saber também quais são aqueles que estão ali via emenda constitucional. E aí tu vai lembrar da TAM, né? Transporte, alimentação e moradia. Perfeito? Muito bem. Mas a grande novidade do artigo 6º não é nem a TAM. Até porque a última emenda feita lá, né, foi a emenda 90 em 2015, se eu não me engano. Mas na verdade, a emenda 114 de 2021. Essa emenda, ela constitucionalizou, né? Ela constitucionalizou aquela situação no programa a nível nacional, que há muito tempo já existe. Aí, a depender do governo, muda o nome. Alguns dizem Bolsa Família, outros vão dizer Avança Brasil, sei lá como é que é o nome que foi dado anteriormente. Mas, enfim, não importa o nome que é dado, né? O que importa é que o governo, seja ele quem for, ele tem que manter essa renda mínima a quem mais precisa. Então nós constitucionalizamos, por assim dizer, o tal Bolsa Família, né? E não importa quem esteja sentado na cadeira de presidente, precisa manter esse projeto. Esse programa, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social
terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Como é um programa, como envolve dinheiro público, é óbvio que eu preciso observar o orçamento, né? Vai estar dentro do orçamento da União, orçamento fiscal, eu preciso observar as regras fiscais, né? E aí você constitucionaliza o que eu chamo de Bolsa Família, ou algo que eu valha, Bolsa Família, ou algo que eu valha, tá? Que pode mudar o nome como já mudou, perfeito? Então essa é a grande novidade do artigo 6º da nossa Constituição Federal. Lembre-se, o artigo 6º, ele traz um rol aberto de direitos sociais e que esse rol aberto vai constar ali alguns direitos sociais, não todos, por isso ele é exatamente exemplificativo, tá? A grande novidade é a constitucionalização desse projeto aí, desse programa permanente de transferência de renda a quem mais precisa. Joia? Vamos descer então, vamos entrar agora no artigo 7º. Esse artigo aqui, ele é quase igual ao artigo 5º, né? De tão gigante que é, porque ele tem um monte de incisos e aí nós vamos ganhar um tempinho com ele aqui, porque ele merece uma atenção especial. O artigo 7º, ele trabalha os direitos sociais individuais. Lembre-se disso. O artigo 7º trabalha os direitos sociais individuais, aqueles direitos que eu e você podemos usufruir. Direito a férias, folga, direito a salário, direito a licença, entendeu? Eu e você podemos usufruir de forma individualizada. Agora, do artigo 8º para frente, são os chamados direitos sociais coletivos. E aí você vem lá com sindicalismo, com grevismo, com representação, coisa que não dá para fazer sozinho. Tu tem que ter uma coletividade, entendeu? Então, o artigo 7º trata de direitos sociais individuais e o 8º, 9º, 10 e 11 de direitos sociais coletivos, perfeito? Vamos lá ver o que o nosso artigo 7º tem para nós. Vamos lá. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Mais uma vez, na própria leitura do artigo 7º, deixa entender que o rol do artigo 7º também não é taxativo. O rol do artigo 7º também é um rol aberto. Por quê, Franco? Porque, veja, aqui traz os direitos sociais dos trabalhadores, tanto urbanos quanto rurais, né? Dentre outros, percebe? Então, dentre outros, além de outros, é o rol aberto. Inciso 1. Instalação ou relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, relação protegida contra despedida arbitrária, né? Questão boa de provas aqui. Seguro-desemprego também é um direito social previsto em caso de desemprego involuntário. Grave essa informação, ó. Sempre quando você falar em seguro-desemprego, o desemprego deve ter sido involuntário. Esta é a pegada. E eles vão dizer assim, ó, o seguro-desemprego será pago sempre, independentemente se o desligamento, né, tenha sido feito de forma voluntária ou involuntária. Negativo. O desemprego voluntário não é pago o seguro-desemprego. Se você pede para ir embora, não vai receber o seguro-desemprego. Então, atenção aí para esse detalhe, tá? Matamos aqui, matamos aqui. Salário mínimo, sempre o salário mínimo, né? Fixado em lei, não pode ser em qualquer portaria, né? Tem que ser fixado em lei. Nacionamento unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais, básicas e as da sua família. E aí vem aquele sonho, o mundo de Alice, previsto no inciso 3, né? Com o salário mínimo, nós vamos custear moradia, a alimentação, a educação, a saúde, o lazer, o vestuário, a higiene, a transporte, previdência social, com reajustes periódicos que se preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação a qualquer fim. Isso é muito importante, o pessoal esquece de ler até o final. É vedada a sua vinculação para qualquer fim, tá? Então esse é o primeiro inciso que fala de salário mínimo, lembrando sempre que esse é o mundo da Alice, né? Com o salário mínimo tu tem condições de pagar tudo isso. Mas enfim, é o que está na Constituição Federal. Vamos lá, moçada? Piso salarial
proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então tem lá o piso salarial também, é um direito social previsto no artigo 7º. Irredutibilidade do salário. Cuidado que aqui é a regra, tá, pessoal? Irredutibilidade do salário, aqui é a regra. Não te esquece do salvo. Salvo em convenção ou acordo coletivo. Principalmente porque agora, na pandemia, nós tivemos muitas negociações coletivas. Muitas, não foram poucas não. E tivemos redução de salário. Então tem que lembrar disso, tá? Cuidado com o artigo 7º. Ele tem muita pegadinha e quando a questão vem ali para incomodar, ela vai pegar no detalhe. Ah, é previsto a irredutibilidade do salário. Sempre, sem exceção. Tá errado. Cuidado com isso. Tá? Tem exceção sim. Lembre-se da pandemia. Vamos lá. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo, né? Então, mais uma vez falando de salário, então é importante, né? Para os que percebem remuneração variável também. 13º salário, que é a nossa queridíssima gratificação natalina, com base na remuneração integral e ou no valor da aposentadoria, porque o aposentado também tem direito ao 13º. Então, tanto com base no salário que você recebe, quanto no provento que você recebe, né? Ou seja, o aposentado também recebe 13º. E nós temos ainda a remuneração do trabalho noturno superior, mais que a do diurno, né? E veja, qual é a porcentagem? Não sei. A própria Constituição não diz qual é a porcentagem. Essa porcentagem, ela vai estar lá na CLT, tá? Mas a Constituição não determina qual é a porcentagem. Muito cuidado com isso. A única vez que você vai falar em porcentagem certa ou mínima é no serviço extraordinário. Aí sim, quando nós chegarmos na hora extra, nós teremos um mínimo de 50%. Mas o noturno, ele é um horário, um pagamento maior, só que essa porcentagem a Constituição não diz. Cuidado, tem questão dizendo assim, olha, a Constituição prevê que a hora noturna deverá ser no mínimo 50% a mais que a hora diurna. Não é. A Constituição não determina a porcentagem. A porcentagem de 50% no mínimo é para a hora extra, não é para o horário noturno, tá? Então cuidado com o detalhe. E aí eu volto aqui para nós passarmos um bizu aqui no nosso esqueminha, ó. Direitos dos trabalhadores, a melhoria de sua condição social, né? A súmula vinculante número 6, até porque, pessoal, tem um detalhe importante. Existe uma categoria de trabalhadores, né, que são os militares, que o próprio STF já determinou que podem receber abaixo do mínimo, né? Se você não acredita nisso, então vamos lá na súmula vinculante número 6. Olha só. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial, né? Que basicamente são os conscritos, né? Hoje eu acho que esse pessoal está ganhando em torno do salário mínimo, né? Mas na minha época nós ganhávamos muito menos, tá? Mas veja, se cair em prova, existe sim uma certa categoria que pode, de acordo com o STF, ganhar abaixo do mínimo, que é o conscrito. Beleza? Vamos lá? Vamos continuar então. Deixa eu ver aqui. Inciso 10. A proteção do trabalho na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. Lembre-se que é crime a retenção dolosa. E eles vão dizer assim, a retenção dolosa ou culposa corresponde a crime. Não! Somente a retenção dolosa corresponde a crime. Cuidado com isso aqui. Várias e várias questões cobrando isso aqui, tá? É retenção dolosa, não é culposa. A proteção do salário, e se o empresário reter o salário de forma dolosa, é crime sim. Então vamos lá pro cheque aqui no inciso 10. Mais uma, participação nos lucros. Opa, coisa boa, hein? Divisão de lucros, resultados, desvinculado da remuneração, né? Senão não seria nada justo, né? Você receber lucro e deixar de receber salário, aí não dá. Então você ganha o salário porque é desvinculado da remuneração, além daquele bônus, né, que é a divisão dos lucros. E excepcionalmente a participação na gestão da empresa conforme o que a lei definir. Então, divisão de lucros e quem sabe a participação na empresa. Beleza? Então esse é um direito social também muito importante. Salário família. Salário família paga em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, tá? O detalhe aqui importante. Todo e qualquer trabalhador vai receber o salário família? Não.
é o trabalhador de baixa renda, calculado em cima da cabeça do dependente. É 1, 2, 3, 4, 10 dependentes. Vai ganhar 10 salário família. Aquele trabalhador de baixa renda, tá? Então, cuidado que nem todo trabalhador vai ter esse salário família aí. Duração do trabalho noturno, normal, não superior a 8 horas. Aquele velho turno normal. Turno normal. Turno de 8 horas dia e 44 semanais. Então, se você é funcionário público municipal e não está acostumado a trabalhar 44 horas, geralmente o pessoal do município, do estado, da União, trabalha apenas 30, 40 horas no máximo, né? Mas lá no mundo real, né, no mundo do mercado, você tem que trabalhar 44 horas, né? 44 horas, 8 horas no máximo por dia. Esse é o turno normal. Tu vai verificar que existe um turno único, chamado de 6 horas, né? E aqui nós temos, ó, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos, né, de revezamento, salvo negociação coletiva. Isso aqui é importante, ó. Sempre você pode colocar essa negociação coletiva, ó, negociação coletiva. Porque assim como acontece com o salário, pessoal, e eu quero te dar mais um exemplo da pandemia, assim como acontece com o salário, é possível em negociação coletiva reduzir a carga de trabalho, obviamente com a intenção de reduzir proporcionalmente o salário, para não ocorrer demissões em massa. Então é uma ferramenta, é uma válvula de escape colocada na Constituição para que não haja demissão. Se a empresa não está passando por um bom momento, negocia-se com a categoria, baixa carga horária de trabalho e, consequentemente, se baixará também o salário, né? Então, é uma ferramenta muito importante. Só que na hora da prova, tu tem que lembrar que essas 8 horas, essas 6 horas, não é algo estanque, né? É possível negociar, ok? Beleza? Repouso semanal. O repouso semanal, desde que remunerado, né? Preferencialmente, a palavra mais importante desse inciso, preferencialmente aos domingos. Então, moçada, a palavra mais importante é preferencialmente. Lembre-se que não é obrigatoriamente. Você pode dar folga na segunda? Pode. Tem muitos que trabalham domingo e ganham folga na segunda, na terça, né? A pessoa que trabalha no comércio aí, mercado, loja, shopping, né? Que trabalha no domingo, enquanto você vai lá comprar no domingo, vai lá comer, vai lá pro cinema, o pessoal tá ali para te atender e vai tirar folga na segunda ou na terça-feira, né? Então, preferencialmente no domingo, preferencialmente. Remuneração do serviço extraordinário, a famosa hora extra, no mínimo 50% acima da normal. Então veja que aqui nós temos 50%. Na hora extra é 50%. No noturno nós não temos esse percentual. Cuidado com isso, tá? No noturno nós não temos esse percentual. No que tange a hora extra, sim. Muito bem. Gozo de férias. Será que férias no direito social? Claro que sim. Férias anuais remuneradas, claro, com pelo menos 1/3 a mais, né? O famoso terço de férias, né? 1/3 a mais aí que você recebe a título de férias. Então, tô esquecendo que dá o cheque. Então, tá dado o cheque aqui em todos aqueles incisos que nós já trabalhamos, né? Que mais? Licença gestante. Moçada, eis a pegadinha da banca, ó. Licença gestante aqui é de 120 dias. Então, a licença gestante é 120 dias. Repete agora no pensamento, você que está no trabalho dando migué, né? Repete agora no pensamento. A licença gestante, de acordo com a Constituição, é de 120 dias. Muito bem. Parabéns. Agora pensa de novo. A licença gestante, de acordo com a Constituição, é 120 dias. Não é 180. Mas a tia, a mãe, eu sei que tem 180. Pode chegar a 180. Mas na Constituição é 120. E se a tua pergunta for, de acordo com a Constituição Federal, a licença gestante é de 120. Isso aí. Podendo chegar depois, de acordo com a normativa legal, a 180. Mas isso é depois e depende de cada categoria. A Constituição garante 120. Assim como garante também, de acordo com a ADCT, 5 dias para licença pai. Veja que a licença pai não está prevista aqui, né?
a licença pai, ó, nos termos da lei. Mas lá no ADCT, você tem que a licença pai também é de 5 dias. Ah, mas eu vi o pai, o tio ficaram 15, 20 dias, eu sei. É porque tem uma norma infraconstitucional que estende isso para 15, para 20 dias, 30 dias, né? Agora, a Constituição, lá no ADCT, coloca que é de 5 dias, pelo menos, a licença pai. Joia? Então, matamos aqui as 2 licenças. Muito cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui cai em prova e tem que tomar cuidado com esses números. Vamos lá. Proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Então, o mercado da mulher é protegido, claro, isso aqui é teoria, né? Infelizmente, nós sabemos que existe na prática muita distinção entre o mercado da mulher e o do homem. Bom, vamos lá para os esqueminhas. Duração do trabalho que é interessante, né? Normal 8 horas e 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários, tem que lembrar disso, né? E a redução da jornada de trabalho mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, sempre coletiva, não é individual. E nós também temos o turno único. Esse aqui é o turno normal, esse aqui é o turno único, de 6 horas, que também pode ser negociado. Perfeito? Temos a súmula do STF, a súmula dizendo a 675, os intervalos fixados para o descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas não descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos, né? Aqueles 15 minutinhos que a pessoa tem para comer um lanche, para tomar uma água, enfim, né, para dar uma descansada, não descaracteriza o turno único de 6 horas. Fechou? Muito bem. Vamos evoluindo. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Então, temos aí ó, o chamado aviso prévio, né? Proporcional ao tempo de serviço. Claro que isso aqui vai ser melhor detalhado lá na CLT, né? Sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Mínimo, tá, gente? Não é máximo. Mínimo de 30 dias. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio da norma de saúde, higiene e segurança. Beleza? Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres, perigosas, né? De acordo com a lei. Então, o chamado adicional por insalubridade, penosidade e periculosidade. Tudo isso é regulamentado, obviamente, em lei, tá? A aposentadoria, aposentadoria também é um direito social, tá aí. E a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches. As creches vão do 0 aos 5 anos, gente. Ó, falou em creche, direito garantido, é só entrar com a ação, o juiz vai conceder com certeza. Não adianta o município falar que não tem vaga. O município tem que arrumar uma vaga, porque é função, é competência do município cuidar dessa questão das creches. Então não interessa, vai lá, busca a vaga, não achou, procura a Defensoria Pública, tenho certeza que vão entrar com a ação e o juiz vai mandar o prefeito se virar, arrumar uma vaga lá para a criança, porque é direito líquido e certo. Tenho certeza que nesse caso aqui, o juiz vai julgar a favor aí da família, tá? Dada a situação que, na maioria das vezes, a mãe também trabalha fora. Então, não tem com quem deixar a criança. Pelo menos do 0 aos 5 anos, tem direito a uma vaguinha em creche pública. Joia? Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos. De 0 a 5 nas creches públicas. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Não adianta nada você obrigar, né? O sindicato, mais à frente você vai ver, obrigar o sindicato a participar do acordo coletivo, a participar da negociação coletiva e não reconhecer. Então é óbvio que tem que dar uma fortalecida nessas convenções e acordos coletivos, né? Proteção em fase da autonomação na forma da lei. Seguro contra acidentes de trabalho, né? Tá lá seguro contra acidentes, meu Deus. Né, o seguro contra acidente de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização. Lembre-se, sem excluir a indenização, a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa, né? Então, a grande briga, eu diria que hoje, dada a situação depois da reforma do trabalho, né, a reforma trabalhista, boa parte das ações trabalhistas, das demandas, das reclamações,
deu uma baixada, né? Para quem trabalha na justiça eleitoral, é advogado que trabalha nessa área, sabe o que eu estou falando. Baixou muito as ações referente à justiça do trabalho. Só que uma ação sempre vai ter, vai estar na pauta, que é a ação que busca indenização por acidente de trabalho, né? Muitas vezes o empregado sofre um acidente, a empresa paga lá o que ela acha que deve, e aí, obviamente, você vai ficar muito aquém daquilo que o empregado merece, porque ele ficou com prejuízo, ficou com dano físico muitas vezes, né? E aí busca-se na justiça essa indenização. Então, veja, não interessa se tinha ou não tinha o seguro, vai receber o seguro além da indenização, tá? Joia? Muito bem. Ação, ó, quanto aos créditos trabalhistas das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, não interessa ser urbano e rural, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Franco, eu nunca entendi essa situaçãozinha aqui, então você vai entender agora, meu guri. Presta atenção aqui, ó. Ó, aqui é onde aconteceu a saída do cargo. Enquanto você está no cargo, enquanto você está empregado, você então está empregado. Vou colocar aqui, ó. Está empregado. Saiu, você está desempregado, né? Joia. Qual que é a pegada? Enquanto você está empregado, o prazo prescricional é de 5 anos. Então, se acontecer uma coisa aqui, ó, você tem 5 anos para poder buscar esse direito, porque você está empregado, entendeu? 5 anos é o prazo prescricional da ação trabalhista que busca direitos sociais de quem já está empregado. Joia! Agora, se aquela relação de emprego, ela se rompeu, se você acabou saindo da empresa, você tem não 5, mas você tem 2 anos apenas. Você tem 2 anos a contar da saída da sua empresa, entendeu? Então, muito cuidado. Como que conta esses 5 e 2? 5 anos enquanto perdurar a situação do emprego e 2 anos após a saída do emprego, tá? Então, é por isso que nós temos 2 prazos prescricionais aqui, 5 e 2. Espero que tenha entendido agora. A proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, né? Então, isso aqui, o inciso 30, é o maior mundialista, nós sabemos como funciona, né? A proibição de diferença de salários por causa de sexo, idade, cor e estado civil, né? Então, esse é o mundialice. Na realidade é outra coisa, mas tem que lembrar que na prova cobra o mundialice, cobra o que está na Constituição, né? Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de crédito e critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Muito bem. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalho portador de deficiência. Então, uma maior proteção também para os PCDs, né? Tá aqui. Proibição de extinção em trabalho manual e técnico e intelectual. Então, nesses últimos 3 aqui, sempre protegendo, né? Protegendo e tentando trazer uma maior igualdade no mercado de trabalho, ok? Vamos lá para nossas dicas. Deixa eu ver aqui o que apareceu para nós. Assistência gratuita aos filhos dependentes, desde o nascimento até os 5 anos de idade, né? No que tange às creches, tá? Então, uma dica boa aí para vocês, do 0 aos 5 anos, beleza? Súmula vinculante 22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuem sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da emenda 45 de 2004. Então, a partir dali, todas as ações vão para a Justiça do Trabalho. E súmula vinculante. E a súmula, tá? A súmula 683, o limite de idade para a inscrição em concurso só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30, né?
que é onde traz essa diferença, ó, diferença de idade, tá vendo aqui, ó? Quando possa ser justificado pela natureza e atribuições do cargo a ser preenchido, né? A súmula 683 é uma súmula importante e que dá base, então, para ocorrer essa distinção e a limitação de idades. A limitação de idades, pessoal, é muito usada para o concurso militar. Por exemplo, concurso da Polícia Militar, concurso para bombeiro, concurso para Forças Armadas, né? Que são concursos que precisam colocar idade limite. 25, 18 anos, 21 anos, 30 anos, 35 anos no máximo, é a idade máxima para fazer concurso para PM, para Forças Armadas, enfim. Isso é possível? É. Veja que a súmula, ela trata apenas e tão somente da idade. A súmula, ela trata apenas e tão somente da idade, mas o entendimento é bem maior. Veja que eu posso abrir concurso, e eu tinha concurso até pouco tempo atrás, só para homens nas Forças Armadas. Mulher não fazia concurso, não tinha vaga para elas. Agora, recentemente, começou a abrir vaga para sargentos, oficiais combatentes. Antigamente não tinha nem a possibilidade de se inscrever, porque não tinha vaga. Tem situações que você só abre concurso para mulher. Ou seja, eu vou fazer concurso para contratar 100 agentes femininas para trabalhar só em presídio feminino. Não vai abrir vaga para homem, porque a vaga é para mulher, entendeu? Então, a função justifica. Assim também eu posso colocar no edital critérios que vão desde a altura máxima, altura mínima, peso máximo, peso mínimo. Por quê? Porque a função justifica. Então, se o cargo assim exigir, eu posso sim colocar limitadores. Peso, altura, idade, sexo, tudo. Desde que o cargo assim justifique. Então a súmula, ela trata apenas de idade. Mas o entendimento, repito, é bem maior do que isso. Tá? Tudo depende de qual cargo nós estamos falando. Se o cargo justificar, beleza. O cargo, então, justifica, eu só vou fazer concurso para mulher. Só vou fazer concurso para homem. Só vou fazer concurso para homem que tenha entre tantos e tantos de altura. X peso até X peso, entendeu? É assim que funciona, pelo menos, em concursos militares. Muito bem. Vamos seguir, moçada. Tem mais aqui, ó. Proibição de trabalho noturno, perigoso, insalubre para menores de 18 anos, né? Então, menor de 18 anos, o pessoal não pode trabalhar de noite, no serviço perigoso ou insalubre. E qualquer trabalho a menores de 16 anos, a não ser ao salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, né? Não entendi nada, Franco. Então vem para o esqueminha aqui, ó. O trabalho é proibido. Trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos. Qualquer trabalho para menores de 16 anos. E posso autorizar, no máximo, entre 14 e 16, o trabalho de aprendiz, né? Isso quer dizer o quê, cara? Isso quer dizer o seguinte, meu amigo. Quer dizer que do 0 aos 14 não tem trabalho, não tem exceção. Do 0 aos 14 você não pode trabalhar. Dos 14 aos 16, somente dos 14 aos 16, como aprendiz. E dos 16 aos 18, pode trabalhar de dia, em serviço que não seja perigoso, nem insalubre. E dos 18 para frente, aí Deus te abençoe. Você pode trabalhar em qualquer situação, inclusive noturno, inclusive em serviço perigoso, inclusive em serviço insalubre, tá? Então, a regrinha básica aí que sempre cai em concurso, muito importante. Muito bom. Aí nós temos o último aqui, ó, igualdade entre direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e avulso também é uma questãozinha que pode cair. Bom, o parágrafo único, ele é gigante, então eu vou deixar um segundo para que você possa ler ele com calma e eu já vou comentar ele daqui um segundo. Vamos lá. Deu? São asseguradas a categoria dos trabalhadores domésticos. Opa! Então surgiu agora a categoria dos trabalhadores domésticos. Os direitos previstos nos incisos tais e tais. E atendidas as condições estabelecidas em lei, aqueles outros direitos previstos no inciso 1, 2, 3 e vai. Veja, se você ler o artigo, o parágrafo único do artigo 7º, aqui nós temos os trabalhadores domésticos. Esses domésticos aqui, pessoal, são aqueles que não dão lucro para o patrão, né?
trabalham em casa, dão comodidade. Até porque alguns direitos você não vai entregar para os domésticos. Você vai dividir, na verdade, em 3 grandes grupos aqui. Essa questão, ó. Aqueles direitos entregues, ó, entregues de forma direta e imediata, entregues de forma indireta ou mediata, e esse grupo não foram entregues. Então eu tenho grupos do próprio artigo 5º do 7º que não foram entregues. Por exemplo, direitos trabalhistas, sociais, trabalhistas entregues diretamente aos domésticos. Salário mínimo, férias, folga, tá vendo, ó? A folga aos domingos, né, em regra, folga, 13º, são direitos básicos que você entrega aos domésticos. Aqueles que precisam de lei, por isso que é indireto, precisa de lei. FGTS, né, seguro-desemprego, ok? Você precisa de lei nesse caso, tá? Por isso que eu vou dizer que eles são entregues diretamente. E existe a lei hoje, Lei Complementar 150 de 2015. Então já existe essa previsão e eu já entrego esses direitos, que são aqueles que precisam de lei, tá? São os aqui, ó. Agora, eu tenho outros direitos sociais que eu não entrego aos domésticos. Claro que a tabelinha aqui tá fraca, né? Ela tem, na nossa mentoria, na matriz, tá tudo completo. Mas aqui é só para você lembrar. Lembre-se, o artigo 7º, ele não foi entregue 100% para os domésticos. Não. Eu tenho direitos, por exemplo, como a divisão de lucro. Divisão de lucro, né? Eu tenho, por exemplo, o turno único, chamado turno único de 6 horas, né? Eu tenho, por exemplo, os adicionais de insalubridade, penosidade, né? Insalubridade, penosidade, agora eu esqueci o outro I lá. Enfim, não foram entregues também. Então tem um monte de outros direitos. Proteção ao mercado de trabalho da mulher. Pasme. O direito social chamado proteção ao mercado de trabalho da mulher não foi entregue aos domésticos. Então acredite em mim, de acordo com o parágrafo único, nem todos os direitos sociais foram entregues a essa categoria chamada empregados domésticos, tá? Fechou? Então nós já passamos no artigo 6º, no artigo 7º e agora vamos entrar nos direitos sociais coletivos, tá? Esses direitos sociais coletivos, eles estão no artigo 8º. Vamos lá, no artigo 8º. Aqui está o artigo 8º. É livre associação profissional ou sindical. Livre associação ou social ou profissional ou sindical. Observado o seguinte. Regrinha básica. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato. Veja, não precisa de autorização do Estado e o Estado não pode intervir, tá? O Estado não pode intervir. Essa é a regra. Assim como acontece com a associação, o Estado não pode intervir na associação. O Estado não pode intervir no sindicato. E não precisa de autorização do Estado para se criar associação, para se criar partido, para se criar sindicato. Não precisa. Agora, no que tange ao sindicato, o Estado pode exigir um registro lá no órgão competente. E aí, essa ressalva está aqui, ó. Ressalvado o registro no órgão competente. Então, muito cuidado com essa ressalva aqui, ó, tá? Porque isso aqui já caiu em prova várias vezes. A exigência de registro em órgão competente fere a Constituição. Não fere nada, até a própria Constituição diz que isso é possível, tá? Inciso 1, tá aí morto, tá? Caiu morto. Inciso 2, é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau de representativo de categoria profissional e econômica na mesma base territorial. Qual é a base territorial? É o município. Então, você vai lembrar o seguinte, você pode criar
300 associações de professores, 400 associações de metalúrgicos. Mas quantos sindicatos de professor nós teremos? 1. Quantos sindicatos de metalúrgicos nós teremos? 1. Então, associações, várias. Sindicato, 1 por categoria, por município. Lembre-se disso. Nós temos uma limitação geográfica aqui. Uma limitação geográfica é um sindicato por categoria, por município, tá? Muito bem. Ao sindicato, cabe a defesa de direitos e interesses coletivos e individuais, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Esse aqui é o bom e velho direito de representação, né? Lembre-se que o sindicato ele tem esse poder. Inclusive, se for mandado de segurança coletivo, não precisa sequer de autorização. Então, o sindicato ele pode atuar em prol do sindicalizado em processo judicial ou em processo administrativo. Beleza? Então, atenção aí, que também, como acontece com a associação, podemos ter o direito de representação, tanto em demandas coletivas quanto em demandas individuais para os seus sindicalizados. A Assembleia Geral fixará a contribuição. Essa contribuição é um risco, né? Porque até vem caindo um pouco em prova, porque é um caos, se pode cobrar, não pode cobrar, depois da reforma trabalhista, né? Então tá aí, é facultativa hoje. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, né? Para custeio do sistema confederativo da representação sindical representativa, independentemente da contribuição prevista em lei. Então vamos lá. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado. É o chamado princípio da facultatividade. Facultatividade. Você não precisa se associar. Você não está obrigado a ser sindicalizado. E uma vez que você se filia, não precisa ficar lá. Tá? Princípio da facultatividade. Isso vale para o partido, isso vale para o sindicato, isso vale para a associação em si. Beleza? Esqueminha: não poderá exigir autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro, né, no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização estadual, na organização sindical. Perfeito? Vamos lá. Próximo esqueminha aqui para nós. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Lembrem-se que nesse caso aqui, a participação do sindicato é nas negociações coletivas, tá? Não é na negociação individual, não é em qualquer situação. Então, por favor, isso aqui é tão sério, pessoal, que na pandemia, mesmo em situação pandêmica, as negociações coletivas que foram efetuadas sem a presença do representante do sindicato foram todas anuladas. Então tem que ter a representação do sindicato dos trabalhadores para que seja validada aquela negociação coletiva, tá? Interessante isso aqui, é obrigatório, não é facultativo, ó. Obrigatória a presença, então, desse sindicato. E aí a questão mais cobrada, pelo amor de Deus, não vai errar isso aqui. O aposentado que vota, pode ser votado? Claro que sim. O aposentado, ele está filiado. O aposentado, cara, ele está na inatividade. Porém, ele está afiliado. Então, ele tem o direito de votar e ser votado nas organizações sindicais. Beleza? Então, é muito importante isso. Porque a pessoa acha que o aposentado, ele está na inatividade funcional e também não pode participar ativamente do sindicato. Muito pelo contrário. Aliás, muito pelo contrário mesmo. Porque boa parte das vezes, nós temos o chefe do sindicato, o presidente do sindicato, um aposentado. O cara que passou ali 20, 30, 40 anos, muitas vezes, né, com a categoria, é muito conhecido a categoria, já fez muito pela categoria, e hoje, mesmo aposentado, é uma pessoa que está na ativa, né, lutando pela categoria ainda, só que agora somente o sindicato. Entendeu? Então é muito comum isso. Vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura ao cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave. Então tem que dar esse salvo aqui, ó. Franco, não entendi isso aqui.
Essa aqui, ó, é a tal imunidade tributária, imunidade sindical. Se você não conhece, tá aqui, ó, chamada imunidade sindical. Como que funciona isso aqui? Digamos que nesse período aqui, ó, nós estejamos falando do mandato. Então, desde o momento que essa pessoa registrou a candidatura, houve o registro da candidatura. É o prazo X. Não sei quanto tempo é isso. Tá sem cabeça aqui, ó. Vou emendar ele aqui. Digamos que seja 10, 15, 20 dias. Registrou a candidatura. A partir do registro já não pode mais demitir, tá? Ah, elegeu durante o exercício do mandato. Ô Franco, quanto tempo é isso? Eu não sei, cara. É um prazo Y, tá? Prazo Y. Prazo X, prazo Y. Porque o mandato pode durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu não sei. Mas durante o mandato não se pode demitir aquele presidente do sindicato, né? E mesmo que ele tenha saído do sindicato, mais 1 ano depois. Então veja que nesse período aqui, ele não pode ser demitido, a não ser por falta grave, salvo falta grave, entendeu? Então essa é a única exceção. Essa é uma questão que sempre vem, tá? Sempre vem. Cuidado com ela, porque, meu amigo, ou você entende essa situação da imunidade sindical, ou certamente vai errar na prova, porque é muita pegadinha, tá? Obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, né? E temos aqui, deixa eu ver, tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais os nossos queridos e amados bom velhinhos. Vamos lá então. Matamos o nosso artigo 8º, tranquilo, fala de sindicato, questões quase que literais, não se preocupe com ele. E agora vamos para a nossa aula de greve, né? Artigo 9º fala de greve. E aí vamos para cima do movimento grevista. Artigo 9º, pessoal, ele vai trabalhar o assunto greve. Ele é um artigo pequeno, tem dois parágrafos apenas. E veja, eu só quero que você foque em 2 detalhes. Quando o assunto é greve, foco em 2 detalhes. Primeiro, quem define se vai ou não vai fazer greve? Quando vai ser feita a greve? Qual é o objeto da greve? Quem vai definir isso? É a lei ou é o movimento paredista? São os trabalhadores. São aqueles que irão, de fato, fazer greve. Então, vamos lá. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores, tá vendo, ó? Decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre o que pedir, os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, é muito importante. O objetivo, o quando, o porquê, quem define isso é a classe trabalhadora. Vamos parar? Não vamos parar. Se vamos parar, quando vamos parar? E o que vamos pedir? Então isso, quem define é o trabalhador. Por quê? Porque existe algo que eles não definem, que é o que é serviço ou atividade essencial. Isso vai estar na lei. Veja que é a lei que vai definir isso aqui, tá? E eles vão dizer assim, ó, a questão da tua prova vai ser assim, ó, a definição do momento da greve, dos objetivos da greve e da qualificação de atividades essenciais serão definidas pela classe trabalhadora. Calma lá. Quem define quais são as atividades ou serviços essenciais não é o trabalhador, é a lei. É a lei da greve. Nós já temos a lei da greve privada, ela já existe, já é uma realidade há muito tempo, tá? Muito bem. E aí nós temos os abusos cometidos, com certeza, sujeito, né, os responsáveis às penas da lei. Então tem que lembrar que tem essa possibilidade, né, de fazer greve. Bom, é assegurado, então, aqui para trás nós temos o direito de representação. Então veja só, aqui é o direito de greve, tá? E aqui é o direito de representação. Representação. E no artigo 8º, você já viu lá, é o direito do sindicalismo, né? É assegurada a participação dos trabalhadores
e empregados e empregadores, né, nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão. Esse artigo aqui cai pouco em prova, tá? E o artigo 11, nas empresas de mais de 200, veja, mais de 200, tem que lembrar isso aqui, ó, mais de 200 funcionários, tá? Menos é possível, mas aquela empresa grande que tem mais de 200 funcionários, ela deve possuir, então, o chamado representante do chão de fábrica, né? Veja lá, nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. É basicamente o chão de fábrica fazendo, né, o link com a patronagem. Veja lá, ó, eu tenho alguém que está aqui fazendo exatamente o link com as demais pessoas que estão no chão de fábrica. Esse é o representante previsto, então, no artigo 11. A súmula de número 316, a simples adesão à greve não constitui falta grave, até porque senão seria incongruente, né? Você conceder um direito social para o trabalhador e no momento que o trabalhador entrar em greve, ele é demitido por falta grave. Aí não faz sentido, né? Você pune o trabalhador por ele estar exercendo um direito seu. Você vai punir o trabalhador por ele estar em greve. Não pode isso. Agora, tem que lembrar o seguinte. Se você entrar em greve, tu vai ter descontado o teu salário. Porque senão seria enriquecimento ilícito. A greve é o não exercício do trabalho, né? Ora, se você não trabalhou, obviamente tu não tem direito a receber o valor. Porque você está de greve. Então, tu tem que saber disso. Tá? Ah, mas como que os grevistas com 50, 70, 80 dias sem trabalhar? Bom, eles vão tirar essa renda de outro lugar. Porque o STJ, o STF já bateu o martelo, é constitucional o corte do valor, né? Tu até pode dar falta justificada. Você dá falta justificada. Tu não vai demitir o cara porque ele está de greve. Você dá falta justificada, porém, você não vai pagar o salário. Tu vai pagar o salário proporcional, entendeu? Senão seria enriquecimento ilícito. Você não trabalha e quer receber. Aí não dá. Ah, mas eu estou de greve. Beleza, fica de greve o tempo necessário, mas saiba que como você não está trabalhando, tu também não terá direito ao teu salário, tá? Beleza. Vamos lá. O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis, né, e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. É obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada, né, pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública. É um julgamento importante aí, é o tema 541 do STF e que vai com certeza despencar em prova, né? O que é isso, Franco? Isso aqui, pessoal, é a vedação da greve. A greve é o seguinte, eu vou voltar para a greve aqui, ó. Vou fazer um esqueminha para você, tá? Um pouquinho melhor aqui para dar uma ajeitada para você, ó. Quando o assunto é greve, deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Quando o assunto é greve e o assunto é sindicato, presta atenção. Greve e sindicato. Olha que interessante, ó. Aqui eu tenho servidor civil, aqui eu tenho servidor militar, aqui eu tenho empregados público e privado, e aqui eu tenho polícias. Polícia Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Guarda Municipal, que não é polícia, mas está aqui também. Olha só. O
Que loucura isso aqui, cara. Ó. Eu posso afirmar para você que o servidor civil, ele pode fazer greve e pode fazer sindicato. Tá? O servidor militar, ele não pode fazer greve e não pode ter sindicato. Os empregados públicos e os empregados privados, eles podem fazer greve e podem se unir ao sindicato. Agora, os policiais, seja eles policiais da carreira civil ou policiais militares, né? Eles não podem fazer greve, tá? Atenção! Na carreira, no bloco dos policiais, entra aqui guarda municipal, que não é propriamente dito uma polícia. Entra aqui polícias penais. Entra aqui o pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Esse povo todo não pode fazer greve, mas eles podem se unir ao sindicato. A única vedação no que tange ao sindicato é para os militares, policiais militares, bombeiros e militares das Forças Armadas. Esse povo não pode ter sindicato, tá? Então veja, a única vedação que nós temos no que tange ao sindicato é de fato para o militar. Beleza? Muito bem. Agora sim, passamos um pente fino, né? Com tudo aí na questão envolvendo os direitos sociais. Eu me preocupo muito com direitos sociais, por quê? Porque direitos sociais, cara, é um assunto que poucos gostam, né? A pessoa fala, isso aqui eu já sei. Por quê? Porque eu sou empregado trabalhista, eu sou empregado privado, já sou carteira assinada. É claro que eu sei quais são os meus direitos, né? Faz tanto tempo que eu trabalho, eu comecei a estudar para concurso agora. E a pessoa se identifica, claro, com a questão. Só que assim, tu tem que lembrar que é um pouquinho diferente. Que a prova de concurso, quando a prova cobra o artigo 6º, por exemplo, ela vai cobrar alguns detalhes de você. Quais são os direitos sociais que foram incluídos, tem que saber, o famoso TAM. Né? Tem que conhecer agora o parágrafo único do artigo 6º, né? Tem que saber os detalhes de cada inciso do parágrafo 7º, do artigo 7º, coisa que nós fizemos agora. Tem que conhecer quais são os direitos entregues aos domésticos, quais são os direitos não entregues aos domésticos. Isso tu só sabe lendo o artigo 7º de trás para frente, do parágrafo único para frente, para trás. Porque é a partir do parágrafo único que você consegue entender o artigo 7º. Você tem que dominar os detalhes do sindicato, saber quais são as situações do aposentado, a chamada imunidade sindical, né? Tudo isso referente, pessoal, aos chamados direitos sociais que vai do artigo 6º até o artigo 11. E o artigo 11 cai em prova. O pessoal acha que não cai, mas cai. O artigo 11 é aquele artigo que fala da representação. E muitos confundem o artigo 11 com o artigo 8º. Mas como assim? Não tem um presidente de sindicato que representa toda a categoria dos metalúrgicos, né? Sim, tem lá um presidente de sindicato que representa todos os metalúrgicos do município, por exemplo. Mas em cada metalúrgica, em cada empresa, tem lá um representante que vai sanar, vai ter um contato direto com o patrão, com o empresário, com a direção da empresa. Porque tem problemas, pessoal, que só acontecem naquela empresa, que não acontece na outra. E aí quem vai resolver, quem vai levar essa demanda é o representante do artigo 11, que nas empresas com mais de 200 funcionários é obrigatório. Entendeu? Aí se o representante da empresa não resolver, vai ser acionado o sindicato vai cair para cima daquela empresa. Porque o sindicato, claro, protege também aqueles empregados. Entendeu? É assim que funciona. Então, o artigo 7º é gigante, o 8º tem muito detalhe, o 9º tem que saber um pouquinho também, quando cai, quando é que cobra, né? E é assim que funciona. Você vai conseguir, aos poucos, entendendo que o constitucional não dá margem para erro.
nós não podemos errar questões de direito constitucional. Nós não podemos, porque todo mundo gabarita o direito constitucional. É por isso que a tua média, né, ela vai depender muito dessa média do constitucional. É claro que o constitucional é uma matéria comum, né? Você não vai fazer a diferença na tua prova, mas você não pode errar questões de constitucional, senão vai faltar lá na frente, tá? Lá na matéria específica, que aí sim são questões mais pesadas, que eu tenho certeza que você vai errar uma ou outra, faz parte, mas se você vai errar uma outra questão lá na frente, em outras matérias, e aí, além disso, errou questões de artigo 6º, aí não dá. Errou questão de sindicato, entendeu? Então, nós precisamos gabaritar o constitucional. E é por isso que nós estamos fazendo o pente fino, para não ter margem para erro. Tá bom? Beleza? Então, sucesso, bons estudos e até a próxima.